Olá, olá a todos. Sou a Cláudia, sou voluntária na Casa de Fátima, no bairro de Sepetiba, no Rio de Janeiro, e juntos estamos aqui para estudar mais uma aula do curso básico da Filosofia de Fátima. No primeiro momento, nós estudamos sobre filosofia, os filósofos, os pensadores, e no segundo, nós estudamos especificamente o que é a filosofia de Fátima, temas estudados pela espiritualidade. E no terceiro momento e último da nossa aula, nós colocamos aqui uma proposta de uma ação social, uma proposta de cuidarmos do outro. Então, vamos ver aqui onde nós paramos. E aqui, iniciamos um novo capítulo hoje. Vai ser bioética. Vamos aqui, para ir. Então, vamos lá. Dentre muitos sites bizarros da rede internet, existe um especial que chama a atenção por tratar da venda online de gatos em garrafas. Estamos falando de um enfeite ou peso para papel, nada convencional. Um dos supostos sites relacionados com a venda deste souvenir, temos a seguinte explicação. Nas primeiras semanas de vida, os ossos desses felinos ainda estão moles e maleáveis. Por isso, depois de introduzidos dentro de uma pequena garrafa, com o formato desejado pelo cliente, eles tomam a forma da referida garrafa, ocupando todo o espaço interior, à medida que crescem. A vida é garantida, se é que se pode chamar de vida, por meio de uma sonda introduzida na garganta do bichano. Esporadicamente se alimenta o gatinho com produtos químicos, utilizando uma seringa. Na outra extremidade, coloca-se a sonda de saída de excrementos. Internautas afirmam que é mais uma das bobagens que circulam na rede. Outros fazem campanha contra ou a favor. Também circula que o FBI retirou o site da rede. Ainda que até aqui estejamos no campo hipotético, a questão é que tanto gato em garrafa como outras atrocidades do gênero são cientificamente possíveis, pois existem técnicas que tornam execuível o que num passado recente era impossível. Diante dessas informações que podem nos causar estranhamento, náusea, repulsa, algumas questões são presentes. Existe um regimento para avaliar os limites da ciência? Enquanto a clonagem de seres humanos, experiência com células-tronco e o aborto, será melhor legalizá-lo? Quem tem autoridade e de quem é a responsabilidade de avaliar esses e outros assuntos relacionados a experiências científicas e seus feitos? Aqui uma proposta de atividade. Opte por uma das alternativas abaixo, justificando a sua escolha. A ciência deve estar a serviço do bem comum, portanto, é a sociedade que deve ditar ou determinar os caminhos que a ciência deve percorrer. Uma afirmação, né? A busca de resultados, os cientistas devem ser livres de impedimentos morais, religiosos e políticos para fazer qualquer experiência, utilizando-se de qualquer método, pois com entraves morais não há avanço científico. Após a leitura do posicionamento de cada um, organize um debate em sala para discutir sobre a influência dos resultados da ciência na sociedade. O que é bioética? A ciência tem desenvolvido inovações e tecnologias com uma velocidade surpreendente. A última metade do século XX conheceu o avanço e a mesclagem de ciências biológicas com as biotecnologias, dando origem às biotecnociências. As sociedades humanas se maravilham e se espantam num misto de euforia e medo. O ser humano, com o desenvolvimento da ciência, programa cada vez mais sua vida, sua sociedade, com o intuito de sofrer cada vez menos com o avanço e com as intempéries da natureza. No entanto, quando se olha a humanidade como um todo, sofrimentos desnecessários continuam a fazer do dia a dia a maioria das pessoas, e muitas espécies de seres vivos continuam a serem levadas à extinção. Por isso, a intervenção na natureza deve ser pensada, planejada, para que a segurança e o bem-estar comum sejam garantidos. A bioética
É um ramo da ética, embora reivindique sua autonomia, enquanto disciplina que trata de investigação e problematização específica das práticas médicas, das ciências biológicas e das relações da humanidade com o meio ambiente. Dentro desta perspectiva, a bioética aborda a questão da responsabilidade e autoridade do médico frente ao direito e dever do paciente, como das intervenções e limites aceitáveis de certas experiências, tais como aborto induzido, inseminação artificial e esterilização, escolha e pré-determinação do sexo, a eutanásia, quebra de patentes, projetos de pesquisa sobre genética, parentes célula-tronco, transgênicos, clonagem humana e de animais, biopirataria, uso de animais e seres humanos como cobaias e etc. Não ignorando que a cada nova descoberta e inovação podemos ter um novo problema para a bioética. Por um lado, o conhecimento científico passou a ocupar um lugar preponderante no mundo moderno, desde as tecnologias utilizadas dentro de casas, nas empresas e indústrias, por outro lado. Cada vez mais se desenvolve a preocupação latente com os resultados benéficos ou perigos da ciência. Questiona-se qual é o preço que a sociedade tem que pagar por certos avanços tecnológicos e as implicações éticas e morais de seus resultados. Existe uma ciência chamada deontologia, que responde às questões éticas de uma categoria profissional. A bioética extrapola a deontologia e abrange a pluralidade científica como um todo. Bem, vamos continuar. Bioética geral. Podemos dizer que a bioética geral trata dos problemas éticos como um todo. Está no campo da axiologia, ou seja, ciência dos valores. O ser humano naturalmente atribui valores às coisas e assim escolhe e toma decisões sobre o que é mais importante ou o que lhe é preferível. A palavra ética vem do grego ethos, significa etimologicamente lei, norma. Em alguns casos, moral, ter folhas de ética entre parênteses. Bioética geral se ocupa dos princípios originários da ética médica, tratando das fontes documentais, institucionais da própria bioética. Bioética especial. Concentra seu foco de atenção de forma específica nos grandes problemas enfrentados pela ciência, tanto no campo da medicina como da biologia, tais como engenharia genética, aborto, eutanásia, experimentação clínica, etc. E são os grandes eixos temáticos da bioética. Contudo, não deixam de estar ligados à bioética geral. Bem, bioética clínica ou de decisão. Analisa os fatos concorrentes da praxe médica. Examina quais são os valores que estão em jogo e quais devem ser os caminhos a percorrer na experimentação científica. Estabelece critérios de validação para normatizar o fazer médico, estabelecendo um padrão de conduta. Está diretamente ligado ao julgamento por prático que é realizado ainda hoje e suas implicações éticas. Vale salientar que o juramento de Hipócrates, mais ou menos 2.800 anos, originário da Grécia Antiga. A bioética é hoje um assunto que perpassa todos os níveis da vida e nos setores mais distintos de nossa sociedade, tais como as áreas da saúde, da política, da sociologia, da economia, da ecologia, só para lembrar as que estão mais em evidência. Por isso, faz parte do nosso dia a dia e a sua reflexão começa a interferir sempre mais em nossas vidas. A bioética, quer seja considerada ciência, disciplina ou movimento social, para nós é, antes de tudo, uma dinâmica reflexiva que procura resgatar a dignidade da pessoa humana e sua qualidade de vida, desde o nível micro até o nível macro. Mas, seria a bioética uma ciência com estatuto próprio? Uma disciplina de uma ciência, um movimento de sensibilização social, mas é certo que ela se estabelece com forte caráter disciplinar diante das ciências e campos em que a vida é discutida. Tal juramento de Hipócrates: eu juro por Apolo, médico, por Esculápio, Igeia e Panaceia, perdão se eu li errado, e tomo por testemunhas todos os deuses e todas as deusas. Cumprir meu poder é minha razão. Cumprir segundo meu poder é minha razão. A promessa que se segue.
estimar tanto quanto a meus pais, aquele que me ensinou esta arte, fazer vida comum e, se necessário for, com ele partilhar meus bens, ter seus filhos por meus próprios irmãos, ensinar-lhes esta arte, se eles tivessem necessidade de aprendê-la, sem remuneração e nem compromisso escrito. Fazer participar dos preceitos, das lições e de todo o resto do ensino, meus filhos, de meu mestre e os discípulos escritos segundo os regulamentos da profissão, porém, só a estes. Aplicarei os regimes para o bem do doente segundo o meu poder, entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. A ninguém darei por bom prazer, nem remédio mortal, nem um conselho que induza a perda. Perdão. Do mesmo modo, não darei a nenhuma mulher uma substância abortiva. Conservarei imaculada a minha vida, nem minha arte. Não praticarei a talha, mesmo sobre um calculoso confirmado. Deixarei a superação aos práticos que disso cuidam. Em toda a casa, aí entrarei para o bem dos doentes, mantendo-me longe de todo dano voluntário e de toda sedução, sobretudo longe dos prazeres do amor. Com as mulheres ou com os homens livres ou escravizados. Aquilo que no exercício ou fora do exercício da profissão, no convívio da sociedade, eu tiver visto ou ouvido, que não seja preciso divulgar, eu conservarei inteiramente secreto. Se eu cumprir esse juramento com fidelidade, me seja dado gozar felizmente da vida e da minha profissão, honrado para sempre para os homens. Se eu dele me afastar ou impedir, o contrário aconteça. Aí, peraí, disse muito. Perdão. Agora aqui, uma proposta de atividade. Responda as questões abaixo. O juramento de Hipócrates ainda é válido para os médicos e para a sociedade? Justifique sua resposta. Quais os valores presentes no juramento de Hipócrates? Quais questões você retiraria ou acrescentaria no juramento de Hipócrates? Justifique a sua resposta. Muito bem. Continuando, tendências na bioética. Não se tem mais a ilusão de uma ciência neutra ou desinteressada. Logo, quando se fala de tendências, entendemos que estas estão relacionadas a certos interesses. Compreendê-los é essencial para a reflexão filosófica. Para tanto abaixo, relacionamos a lista das principais tendências discriminadas por parte espontânea e Pessinha. Diego Garcia, para falar de história da bioética, menciona 3 grandes tendências, subsidiadas correspondentemente por correntes filosóficas, antropológicas, sociológicas e práticas médicas sanitárias. 1. A tradição médica e o critério do bem do enfermo. Paternalismo médico. 2. A tradição jurídica e o critério de autonomia ou direitos do enfermo. 3. A tradição política e o critério da justiça, o bem de terceiro. Principalismo, centrado especificamente na ética biomédica, desenvolve 4 princípios para guiar a ética da ação médica, especificamente clínica, nas diversas situações. Os princípios são os de beneficência, não maleficência, autonomia, justiça. Existe uma forte acentuação da autonomia do doente. 2. Liberalismo em bioética. Esta tendência, com lastro antecedente em Hobbes, Locke e Adam Smith, discutindo os direitos humanos de afirmação da autonomia do indivíduo sobre seu próprio corpo e sobre todas as decisões que envolvem sua vida. Valoriza a consciência de si como forte constitutivo da pessoa, faz de sua essência na vida embriológica fetal, um argumento para caracterizar essa fase como vida humana pessoal. Sendo propriedade pessoal, nada impede que o indivíduo possa eticamente negociar seus próprios órgãos e seu sangue. Bioética de virtudes. 3. Dando ênfase às atitudes que presidem eticamente a ação e, ao mesmo tempo, tendo como pano de fundo um ethos social, pragmatista e utilitarista, propõe-se a boa formação do caráter e da personalidade ética. Casuística. Tente acentuar a importância dos casos e as suas particularidades de onde podem ser tiradas as características
paradigmáticas para se fazerem analogias com outros casos. 5. Feminista. Sem dar, obviamente, uma força mais do que conotativa ao termo feminista, nós estamos aqui, talvez, nem tanto uma tendência, mas a crítica às contribuições que vem do feminismo. Naturalista. 6. O recurso à lei natural procura estabelecer bens fundamentais da pessoa humana, a começar por sua própria vida como um todo e para condições básicas que constituem sua dignidade. 7. Personalista. Como corrente personalista, na bioética, estamos aqui a ampla visão antropológica, que incide a ética valorizando, entre outras, a dignidade humana como centro da elaboração ética, por sua capacidade e vocação a dar sentido às coisas e ao próprio rumo de sua vida. Contratualismo. 8. Essa vertente considera a complexidade das relações sociais hoje e potenciais insuficientes de fundo da ética hipocrática. 9. Hermenêutica. Dá ênfase à condição interpretativa do ser humano em geral, à condição interpretativa do ser humano em geral e busca a leitura específica dessa condição para a natureza interpretativa da situação bioética. 10. Libertária, diferente da libertação. A partir da experiência de condições de vida, principalmente nos terceiros mundos, esboça-se também uma proposta de bioética de libertação, com base antropológica e filosófica no princípio da alteridade, enfatiza situações concretas em que se encontram sujeitos ameaçados em suas vidas desafiados. Portanto, a lutar por viver. Busca situar a bioética numa análise estrutural da sociedade como produção da vida e das condições de saúde, mas também da exclusão. Busca propostas e processos capazes de realizar a inclusão das pessoas, como sujeitos e semelhantes. Bem, uma proposta de pesquisa. Em grupos, pesquisem sobre os segmentos da sociedade brasileira, que se identificam com as diversas tendências apontadas anteriormente. Entre dois mundos. Sabemos, por meio da mídia, que o Brasil está na vanguarda das pesquisas de tratamento contra o câncer. E nos últimos anos, temos desenvolvido tecnologias de ponta que derrubou muitos mitos sobre a doença, cujo até mesmo nome era temeroso pronunciar. Por outro lado, a mesma imprensa veiculou que a população brasileira tem acesso precário ao tratamento contra essa doença, apenas para efeito de comparação. Ainda que isto seja complexo, devemos considerar que, a despeito de todos os problemas relativos à distribuição de renda, guerras, pobreza generalizada, escassez de recursos, bem como a falta de acesso e produção de tecnologias que assola o continente africano. O Brasil tem padrões bastante semelhantes aos dois africanos em relação ao tratamento de câncer em geral. Bem, descemos aqui. Um operário índio, escravo africano, o explorado asiático do mundo colonial, como corporalidade feminina, raça não branca, gerações futuras que sofrerão em sua corporalidade a destruição ecológica, como velhos sem destino na sociedade de consumo, crianças de rua abandonadas, imigrantes estrangeiros, refugiados, etc. Modo de produção e exploração capitalista, consome os recursos naturais de forma indiscriminada. Se não bastasse, os produtos de exploração estão ao alcance apenas de algumas elites, que possuem recursos para manter o acesso a tais produtos. Tal é o preço que a sociedade paga para dar às belas damas da burguesia o prazer de usar rendas. E não é barato. Somente alguns milhares de operários cegos, algumas filhas de proletários tísicas, uma geração raquítica daquela população transmitirá as suas enfermidades aos filhos e netos. E que importa? Nada, absolutamente nada. A nossa burguesia continuará a ornamentar com rendas as suas esposas e filhas. Que bela coisa! A serenidade de alma de um burguês inglês. É uma interrogação, né? Que bela coisa a serenidade de alma de um burguês inglês. E notamos a exploração do trabalho humano e da natureza em geral. As indústrias que causaram a causa da destruição da camada de ozônio hoje ganham dinheiro com protetores solar. Os textos do início da produção industrial das primeiras décadas do século XIX, na Inglaterra, nos mostram que, longe de serem resolvidos, os problemas se agravam à medida que o sistema capitalista se desenvolve.
Vejamos com Angels como esta situação é recorrente na história. As minas de carvão da Cornualha, Inglaterra, trabalham quer nas galerias subterrâneas, quer na superfície, cerca de 19 mil homens e 11 mil mulheres e crianças. As minas de carvão de ferro, onde o método de exploração é mais ou menos o mesmo, trabalham crianças de 4, 5 e 7 anos. A maioria tem, no entanto, mais de 8 anos. Empregavam-nas no transporte do minério do local de extração à galeria dos cavalos ou até o poço principal, ou então abrir ou fechar as portas volantes que separam os diferentes compartimentos da mina, antes e depois da passagem dos operários e do material. Habitualmente são os menores que estão encarregados de guardar essas portas, entre ficar sentados 12 horas por dia na obscuridade, sós num corredor estrito, e na maior parte dos casos úmido, sem ter o trabalho suficiente que justifique esse aborrecimento embrutecedor criado em nação total. Verifica-se muito frequentemente que as crianças mal chegam em casa e se atiram para o assoalho em frente ao fogo e adormecem instantaneamente, não podendo engolir a menor migalha de comida. É mesmo frequente que eles se deitem exaustos no meio do caminho para casa, e à noite, quando os pais vão procurá-los, são encontrados dormindo. Parece que essas crianças passam geralmente a maior parte dormindo na cama. E está domingo, né? A maior parte, acho que é dormindo. Mas está domingo. Enfim, vamos continuar. Para se recompor um pouco do cansaço da semana, é dormindo mesmo. É um erro do livro. Um número muito pequeno frequenta a igreja e a escola. Essas pessoas vivem no campo em regiões abandonadas desde que realizem o seu duro trabalho. Ninguém, a não ser a polícia, se ocupa com eles. Por essa razão, e também porque mandam as crianças desta, a mais tenra idade, a sua formação intelectual é totalmente negligenciada. Só existe, portanto, um pequeno número de mineiros que sabem ler, e menos ainda que sabem escrever. Bem, vamos continuar. Um robô coloca moléculas de DNA em placas de vidro que, submetidas à ação de raios ultravioletas, produzem reação química capaz de distinguir os genes das células sadias das doentes. Instrumentos identificam mutações genéticas das células, equipamentos que fazem sequenciamento do DNA em larga escala. Considerações tecnológicas que configuram um cenário típico do primeiro mundo, parte da rotina dos pesquisadores dos institutos de pesquisa brasileiro de tecnologias biomoleculares e celulares, que são reconhecidos internacionalmente. Os pesquisadores do projeto Genoma Humano do Câncer esperam em termos de resultados dos laboratórios das grandes potências mundiais, como os Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Suíça, entre outras. Nossos laboratórios conseguiram, em menos de um ano, identificar mais de 1 milhão de sequências de genes de tumores comuns no Brasil. Contudo, se este ambiente é criado nos laboratórios brasileiros, uma avaliação estatística demonstra que há um precipício crescente entre o conhecimento científico e o tratamento deste doente no Brasil. Dados fornecidos pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica apontam que, ao passo que na Europa e nos Estados Unidos um paciente de câncer do intestino vive em média 20 meses, após o período crítico da doença, no Brasil, a sobrevida é de apenas 12 meses. De acordo com o INCA, Instituto Nacional de Câncer, a sobrevida nos países desenvolvidos após 5 anos de tratamento é de 74% dos pacientes, nos casos de câncer de mama, quando no Brasil e nos países em desenvolvimento, no máximo de 51%. No caso do câncer de pulmão, a sobrevida nos países desenvolvidos é de 21%, e nos países subdesenvolvidos é de 10%. Diante da situação apresentada, e para dar continuidade à discussão sobre o acesso aos benefícios da ciência, devemos nos perguntar por que o acesso às tecnologias de ponta não chega aos camadas populares da sociedade, uma realidade em que o Brasil possui tecnologia avançada. Bem, uma proposta de pesquisa. Pesquisa o seguinte problema: se o Brasil está na vanguarda da produção da tecnologia na luta contra o câncer, o que impede a diminuição do índice de mortalidade entre os pacientes em tratamento? A bioética aborda a questão da responsabilidade e autoridade do médico frente ao direito e dever do paciente, e como das intervenções e limites aceitáveis de certas experiências, tais como o aborto induzido, inseminação artificial,
esterilização. Escolha da determinação do sexo, eutanásia, quebra de corrente. Projetos de pesquisa sobre a genética, tronco transgênicos, clonagem humana de animais. Biopirataria, uso de animais e seres humanos como cobaias. Efetue em pequenos grupos uma pesquisa sobre um dos problemas da bioética elencados acima, um desses que foi colocado, e apresente o resultado desta pesquisa aos colegas. Aí, para estudarmos, refletirmos sobre o que foi proposto, que foi estudado. Bioética e aborto. O elevado número de abortos provocados anualmente no mundo, calculados em torno de 50 milhões, faz refletir. Segundo a estimativa da Organização Mundial da Saúde, seriam provocados 1,5 a 3 milhões de abortos por ano no Brasil. Complicações no aborto, 438 mil mulheres precisaram ser internadas e 1.500 morreram em 1994. Contemporaneamente, o tema aborto tem gerado muita polêmica. E popularmente tem se analisado esta questão mais do ponto de vista emocional que racional. Ainda não existe um ponto passivo, nem uma verdade estabelecida. Porém, juntos podemos refletir sobre o assunto, levando em consideração múltiplos aspectos da vida humana, sem permanecer apenas no campo biológico, procurando vislumbrar também os aspectos físicos, sociais, psíquicos e espirituais. Define-se como aborto a expulsão ou extração de toda ou qualquer parte da placenta, ou sem um feto, vivo ou morto, com menos de 500 gramas, ou estimadamente menos 20 semanas completas. Conceitua-se como aborto espontâneo quando este acontece por causas naturais e provocado quando ocorre com a intervenção do homem. As causas que costumam originar o aborto provocado, segundo Tainer, Christian, Pessini e Léo, são denominadas indicações. As indicações podem ser classificadas, 2 pontos, e aqui nós temos as classificações. Indicação eugênica, o aborto é provocado pelo braço de um feto com taras, formações ou anomalias. Indicação social, se interrompe a gravidez para não arcar com a carga social e econômica que comporta. C, indicação médica ou terapêutica, se o intuito é salvaguardar a vida ou saúde da mãe. É indicação ética, se com a interrupção da gravidez pretende-se pôr um paliativo no erro moral ou eliminar uma desonra social. No que diz respeito à legislação brasileira, no artigo 128 do Código Penal, admite-se o aborto mediante autorização judicial, no caso específico em que a mãe possa correr perigo de perder a vida, no caso de estupro. Educação sexual. Existe uma controvérsia a respeito do uso indiscriminado do aborto. Teme-se que com a legalização do aborto, pessoas venham a manter relações sexuais, engravidar, de maneira irresponsável, já que supostamente poderiam tirar o feto a qualquer momento. Mesmo assim, é imperioso que se mantenha uma objetiva e honesta educação sexual. Vou descer aqui um pouquinho. A indústria farmacêutica possui um grande aparato de prevenção à gravidez precoce, indesejável ou acidental, tais como anticoncepcionais, preservativo masculino e feminino, DIU, tabelinha, pomada despermicida, pílula do dia seguinte, injeção de hormônios, chip subcutâneo, etc. Seria muita hipocrisia negar o fato de que estamos descobrindo a sexualidade cada vez mais cedo. Neste sentido, se faz necessário, além de esclarecimentos sobre as responsabilidades inerentes à sexualidade, como doenças físicas e psicológicas, tratar apertamente dos métodos anticoncepcionais, tanto em nossa escola como na família. Você já pensou quais os motivos que levam à condenação do aborto? Existe uma especulação acerca do momento em que a vida começa. Filosoficamente, a vida começa com a união de seres, com amor entre os futuros pais, com o relacionamento humano. Supõe-se que a animação do feto ocorra após 40 dias de fecundação para o nascituro masculino e 30 dias para o feminino. Mas isso não altera a condenação do aborto por parte dos teólogos e religiosos. Também nos remete a pensar que não é o portar de uma alma ou de espírito o fato decisório em tal condenação, pois essa discussão transcende o espaço puramente biológico. Mas quando o feto se torna um ser vivo? E quanto à personalidade, quando o feto é uma pessoa,
sabendo que os riscos de mortalidade e complicações aumentam em 6 vezes para a mãe entre a 8ª e a 12ª semana, e 30 vezes quando está na 20ª semana. Qual é o direito da mulher de escolher correr ou não tal risco? Dependendo da resposta que você der a estas perguntas, será a sua posição quanto ao aborto. Tem aqui uma atividade. Organize um júri simulado em sala de aula da seguinte maneira. No banco dos réus está o aborto. Solicite 3 alunos que queiram ser advogados de acusação, promotores públicos. Preparem os argumentos acusatórios. Outros 3 selecionados para uma defesa do réu. Os demais serão um júri, terão a importante tarefa de prestar atenção nos argumentos da acusação, da defesa e, ao final, dar o feretivo. Tem uma pesquisa. Outra, né? De cima foi uma atividade e aqui uma pesquisa a qual nós podemos fazer, inclusive, na internet. Entrevista professores de biologia e médicos da sua cidade, fazendo a seguinte pergunta. Essa daqui não está aparecendo na internet, é mais prática, né? Com profissionais, vamos lá. Qual a sua opinião a respeito dos transgênicos, experimentos com células-tronco, ou seja, experiências genéticas? Qual a sua opinião? Em seguida, leve esta problematização para a sala de aula de cada grupo, onde cada grupo apresentará o resultado do seu trabalho, procurando, ao final, fazer uma avaliação sobre questões éticas envolvidas. Então, tá aí, a gente pode perguntar a conhecidos, a amigos próximos, né, pessoas que tenham essas profissões, para também discutir e refletir sobre o que foi colocado aqui no nosso estudo. Bem, acho que acabou, deixa eu conferir o capítulo de hoje, umas referências bibliográficas que ajudam, aqui começa, deixa eu conferir, a introdução, aqui começa um novo e vou deixar para a próxima aula, próximo vídeo. Então, parei aqui na 265. Bem, então agora vamos para a segunda parte, que estudamos especificamente o que é Filosofia de Fátima. Esse livro está lá no site da Casa de Fátima. Pode tanto ser lido online, quanto ser baixado também gratuitamente. Vamos ver aqui, deixa eu compartilhar com vocês o tema de hoje. Bem, hoje tempo é percepção. Vou aumentar mais um pouquinho. Já teve dias em que as horas pareciam correr e diminuir sua oportunidade de aproveitar as alegrias. Teve também dias que duraram anos inteiros, enquanto esperava algo passar. Não foi o relógio que acelerou ou freou, foi sua percepção que se alterou. O tempo é tão somente sua percepção da velocidade das coisas ou a capacidade de aceleração de tua frequência vibracional. Um dia perceberá que não há dias, nem horas e nem anos, como foi postulado pela mente, ou quiçá pelos homens do passado, que ocorrem agora. Acho que acabou, acho que isso é curtinho mesmo. Deixa eu voltar aqui. Então, falou sobre a percepção. Deixa eu voltar. Falou sobre a percepção do tempo, que essa percepção é muito individual, né? Dependendo do que você está vivendo, dependendo da situação que você ali se encontra, você pode ter essa percepção de tempo mais rápida ou essa percepção de tempo mais devagar, né? Podemos colocar aqui um exemplo que eu gosto muito, quando nós estamos em um leito de hospital. Não precisa necessariamente ser uma doença, mas você, às vezes, precisou estar no leito de hospital para fazer alguma cirurgia, enfim, por N situações, e você percebe que no leito de hospital, ali na maca, né, aguardando o exame ou o que for, demora muito a passar o tempo, né? Você fica ali e parece que o tempo não passa. E realmente, quando você está numa viagem em família, numa coisa gostosa, com amigos, numa festa, final de ano, tá ali com amigos, familiares, aquela coisa de comemoração, passa muito rápido. A gente tem essa impressão que passa rápido. Então, é sobre isso que eu estou falando, justamente porque, como foi falado na aula anterior, vocês podem até voltar ao texto, a espiritualidade nos traz que
essa questão do tempo linear, tempo como nós conhecemos, realmente não existe. Então, como não existe, não é algo de fato concreto, é algo que nós aprendemos, estamos acostumados, então essa percepção também é muito individual, tá? Então é isso. Agora, por fim, nós sempre colocamos aqui uma ideia de ação social, e hoje eu vou continuar na linha dos animais. Nós falamos sobre os cães, nas últimas, e hoje eu vou falar para quem gosta dos gatos. Não vou deixar os gatinhos sem esse cuidado. Então, você gosta de gatos? Faz a mesma coisa. Pega a ração, bota nos potinhos, água, ou no seu portão da sua casa, bota um potinho de água. Ou você pode sair com seus amigos, reunir amigos, familiares, e colocar os gatos também, dependendo, você vê eles em alguns locais, sempre. Então, coloca ali ração e água para esses gatinhos de rua, porque eles muitas vezes também têm dificuldade tanto de se alimentarem, quanto de beberem água, tá? Então, tá aí, por hoje acabou nossa aula, e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.